Muito bem, são 9h19. Vamos começar a jogar também para frente aqui essa semana decisiva em torno da PEC, né? A PEC do estouro. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse que a indicação de um novo ministro da Fazenda está, entre aspas, está perto. Durante um evento que participou ontem, Alckmin também defendeu a responsabilidade fiscal, afirmou que manter o respeito às contas públicas não é incompatível com avanços sociais, na visão dele. Para comentar essa agenda econômica do próximo governo, a gente vai conversar ao vivo agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, obrigada mais uma vez por nos atender. Obrigada pela disponibilidade nesse domingo, viu? Muito obrigado pelo convite, Stephanie. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco, ministro. Vou começar perguntando da expectativa em torno desse nome, ministro. Até agora a gente não viu, estamos aí há pouco mais de 30 dias, né, de que esse novo governo assuma, lidere os trabalhos e há muita expectativa em torno de um nome. Esse movimento que a gente tem visto, né, de indicações sendo feitas, como se fosse uma espécie de ensaio, ministro, isso mais ajuda, isso mais atrapalha, isso ajuda mais a animar o pessoal ou a desestimular o mercado, hein? Olha, Stephanie, na verdade, eu acho que essa é uma demanda do mercado financeiro e de grande parte da imprensa, para que o Lula indique já o ministro da Fazenda. De certa forma, eu não concordo com essa visão, né? Nós estamos ainda numa fase em que a equipe de transição levanta números, procura identificar caminhos, fazer propostas, etc. Não acho que seja fundamental a presença do próximo ministro da Fazenda. Eu vou lembrar que a mesma coisa aconteceu em 2002, não é? Quando o Lula foi eleito pela primeira vez e o ministro da Fazenda só foi indicado no dia 10 de dezembro, faltando 3 semanas para a posse no cargo de presidente da República. Eu acho que vai acontecer mais ou menos isso. Talvez no final desta semana, no começo da próxima, nós vamos ter o ministro da Fazenda, né? O que é relevante, eu diria, na equipe de transição, é identificar os desafios. E os desafios estão essencialmente no campo fiscal. Sem, por exemplo, uma redução dos gastos obrigatórios, não há chance de sucesso no governo Lula. Isso porque, Stephanie, 93% dos gastos primários do governo federal, e vão para 95%, tem a ver com gastos obrigatórios, despesas obrigatórias em pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais de transferência de renda aos segmentos menos favorecidos. Nenhum país pode dar certo se tem apenas 5 a 7% da principal peça legal do país, que é o orçamento, sem poder fazer programas em favor do crescimento, da redução de desigualdades, da ciência, da tecnologia e assim por diante. Esse é o grande desafio, certo? Não é a designação do ministro da Fazenda agora que vai clarear essa situação, porque muita coisa ainda vai acontecer. Tudo indica que a equipe de transição ainda não sabe qual é o caminho para estabelecer uma nova âncora fiscal, considerando que o teto de gastos perdeu muito de sua eficácia com as violações que ocorreram no governo Jair Bolsonaro, né? Então, eu acho que é cedo para dizer que tem que fazer agora, né, a indicação do ministro da Fazenda, né? Por outro lado, eu acho que muita coisa ainda tem que ser discutida. Qual é a capacidade que terá o presidente da República, em termos de utilização de seu capital político, para convencer a sociedade de que não há saída para viabilizar um regime fiscal sustentável e, portanto, a estabilidade dos preços, a solidez do setor externo, o potencial de crescimento do país, com um orçamento que não existe. Uma rigidez sem paralelo no mundo. Para você ter uma ideia, no mundo inteiro, essa rigidez, ou seja, gastos obrigatórios em relação ao total, gira em torno de 40% a 60%. Em resumo, os governos dispõem de metade do orçamento para exercer políticas públicas pró-crescimento da economia, da renda e do emprego e para reduzir as desigualdades e a pobreza. O Brasil tem 5%. Isso é inviável, tá certo? Então, mais do que ter o ministro da Fazenda, é preciso ter uma clareza
desse grande desafio. É aí que o governo Lula pode dar errado, se ele não conseguir reunir as condições políticas, de liderança, de capital político, para mobilizar a sociedade, para convencer a sociedade, para educar a sociedade de que é preciso discutir essa questão dos gastos obrigatórios, ainda que seja num programa de longo prazo. E, ministro, a impressão que passa é que a gente está falando dessa dificuldade toda ainda na primeira etapa do processo, que é a construção de uma proposta que já é tão difícil de ser feita, né? Depois disso, ainda seguem as próximas etapas, que a principal delas, uma aprovação no Congresso Nacional da maneira como a gente está agora, durante um período de transição, em que teremos pela frente também, né, a campanha para a eleição de novos presidentes na Câmara, no Senado, enquanto discutimos o orçamento secreto. Quando a gente junta tudo isso aqui na discussão, o cenário promete ser ainda mais turbulento, né, ministro? Concordo inteiramente com a sua análise. O que a gente tem visto de declarações dos membros do gabinete de transição são ideias para aumentar gasto. Eu não vi nada em torno da geração do ano. A promessa, vamos ter uma fiscal, vamos ter responsabilidade social, junto com responsabilidade fiscal. Além do mais, o Lula lançou mais incerteza sobre esse processo. Num discurso pós-eleição, em que ele não precisava mobilizar mais a sua base, ele continuou no palanque, prometendo mais dinheiro para isso, mais dinheiro para aquilo, que não vai faltar condições para reduzir a pobreza e por aí afora, né? E disso fez uma declaração que, a meu ver, bem mostra como ele tem dificuldade de entender esse processo. Ele disse que não precisa de teto de gasto porque o país sabe que ele é responsável do ponto de vista fiscal. Isso é uma visão completamente equivocada, né? O mundo começou a ficar rico, sobretudo a partir do século XVII, XVIII, quando passou a ser regido por regras. Um mundo regido por regras é um mundo mais previsível, é um mundo mais eficiente, é um mundo que funciona melhor. E no campo fiscal é preciso de regras. A sociedade precisa saber quais são as regras do jogo, tanto de um lado quanto do outro, do lado da sociedade, para evitar dar um cheque em branco para o governo fazer o que ele quiser, né? E do lado do governo, para protegê-lo de pressões irresistíveis. Ele sempre poderá negar, dizendo a lei não me permite fazer o que você está querendo, né? E além disso, o Lula acrescentou mais uma impropriedade, essa declaração dele, é aquela história que o PT repete há muito tempo, que educação não é gasto, educação é investimento. Peraí, carapada, como se diz, né? Despesa é despesa sempre. Se você botar um rótulo na despesa, chamando de custeio e investimento, isso não altera a sua natureza, o seu impacto no endividamento público. Se eu tenho despesas dentro da linha que o Lula falou, educação é investimento, então nós podemos gastar em educação à vontade, que não tem problema. Não é assim, certo? Até porque o gasto em educação produz efeitos na sociedade e na economia em torno de 20 anos depois, né? A partir de um ciclo educacional. Então, eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de declaração é que assustou os mercados. E o PT, em vez de refletir sobre a reação dos mercados, começou a chamar esses participantes de sonegadores, eles estão querendo ganhar dinheiro e contra os pobres, né? É uma visão completamente equivocada do que seja o mercado. O mercado não é uma entidade, não é uma organização, não tem personalidade jurídica. O mercado é um conjunto de pessoas que gerem recursos, que lidam com o desafio de manter viáveis e solventes as suas instituições. Quando um presidente eleito faz as declarações que o Lula fez, o que ele está sinalizando? Eu não vou ter responsabilidade fiscal, embora declare que vai ter. Numa hora ele disse que vai ter responsabilidade fiscal, na outra ele disse que não precisa controlar gastos em educação, tá certo? Então, essas pessoas não querem o mal do país, essas pessoas não são contra os pobres, elas gerem recursos. E se o ambiente fica mais arriscado, elas têm que proteger aqueles que confiaram suas poupanças à gestão de pessoas responsáveis. É assim que funciona. Então, eu acho que o discurso tem que melhorar muito, especialmente após a indicação do ministro da Fazenda.
Enquanto a gente aguarda a indicação desse nome, né, ministro, a gente também está na ausência de um nome que coordene toda essa conversa, né? E voltando aqui à minha pergunta anterior, essa negociação com o Congresso Nacional promete ser extremamente delicada, né? Extremamente amarrada a alguns pontos que passam necessariamente pela eleição, né, dos novos presidentes da Câmara, do Senado e ainda do orçamento secreto, que está em jogo também, né? Steph, não esquecendo a PEC da transição, né? Sim. Eu concordo com você, é sempre uma engenharia política complexa. O presidente disse que não interfere na escolha do presidente da Câmara, mas nos bastidores ele atua não apenas para eleger o seu preferido, apoiar o seu preferido, mas também ter cargos na mesa. Tudo isso envolve negociações muito complexas, né? E no caso do teto de gasto, é muito mais complicado, né? Porque o teto, como está, eu acho que é cheio de equívocos. O teto é uma medida extrema adotada depois que falharam as demais, tá certo? Então, a Constituição de 88 aumentou muito os gastos, sem olhar para as consequências, ou se tinha dinheiro para aquilo, né? A ideia era combater a desigualdade e a pobreza, fazia sentido, mas fizeram isso gastando. A China obteve o mesmo resultado no espaço de uma geração, fazendo medidas pró-crescimento, e com isso tirou 800 milhões de chineses da pobreza no espaço de uma geração. Não é? Aqui não, a gente gasta, sem saber qual é a consequência. No começo isso foi acomodado por inflação, a inflação corrói o valor dos benefícios. Né? Depois, quando acabou a hiperinflação com o plano real, a carga tributária foi aumentada para acomodar essas despesas adicionais. Quando ficou inviável continuar aumentando a carga tributária, foi feita a dívida. E a dívida está numa trajetória muito perigosa, e isso que preocupa os mercados. O foco dos mercados é a trajetória da dívida. E o Brasil está muito mal nessa fotografia. O Brasil tem relação dívida-PIB da ordem perto de 80%. A média dos países emergentes com os quais nos comparamos, em torno de 60%, 55%, 60%. Nós estamos os 3 piores países em termos dessa relação, que são Brasil, Líbia e Egito. Nós estamos em muito má companhia, certo? Então, a PEC dos precatórios para lidar com a âncora fiscal e viabilizar no início do governo o plano, o Bolsa Família, né, o novo Bolsa Família, eu acho que é feito de forma equivocada, como eu disse aqui. Primeiro, porque o teto de gasto não pode ser um teto que tem exceções. Né? Há toda uma literatura em torno do teto de gasto, vem sendo discutido ultimamente se ele é viável, se ele é recomendável, mas existe o teto de gasto em vários países. Né? E diz o seguinte, o teto de gasto pode ter exceção em 2 situações. Primeiro, em emergências, por exemplo, em alguns países um terremoto, enchentes que levam a necessidade de socorrer as populações atingidas, ou uma despesa imprevisível, como o exemplo dos precatórios. Nesse caso, é uma despesa temporária e pode ficar fora do teto de gasto. Bolsa Família não é despesa temporária, não é emergencial. Esse programa já existe há quase 20 anos. A gente sabe quantos são os participantes, sabe o valor, sabe projetar quanto vai custar na frente. Não tem que falar em exceção, a não ser por um período muito curto, de 1 a 2 anos, com a contrapartida. Olha, eu vou aumentar agora, mas eu vou adotar medidas junto com o Congresso para reduzir gastos, de preferência gastos obrigatórios. O mercado vai comprar isso tranquilamente, tá certo? Se você tem uma contrapartida crível para um aumento temporário do gasto com Bolsa Família. Como está, eu acho que gera incertezas, né? Como diz o Afonso Pastore, é um desastre. E por isso que eu estou nutrindo esperanças de que no final vai prevalecer o bom senso. E já existem 2 propostas melhores do que a do governo, que são a proposta de senadores do PSDB, e a melhor delas é do senador Tasso Gereissati, que restringe o gasto adicional, em vez de 200 bilhões de reais, uma parte nem sabe em que vai aplicar, a 80 bilhões, e por um período apenas, de 2 anos, né? Então, tem muita coisa a ser negociada, você tem razão, não apenas nas mesas do Congresso, mas principalmente agora na definição de qual é a melhor alternativa para lidar com a necessidade de viabilizar
sobretudo Bolsa Família e outros programas sociais. Estaremos muito atentos às discussões lá em Brasília durante toda essa semana. Vou agradecer aqui a presença do ex-ministro da Fazenda, Maílson Nóbrega. Obrigada pela disponibilidade nesse domingo, viu? Obrigado, Stefano. Bom domingo para você e para os assinantes.